O reino de Deus chegou, o reino de Deus é tomado por esforço, o reino de Deus vai chegar, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia está recheada de expressões sobre o reino de Deus, mas afinal de contas, o que é isso? Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o ABC do Crente, uma série maravilhosa que nós estamos aqui fazendo para tentar falar com você sobre coisas básicas da fé cristã, sobre um olhar não fundamentalista, sobre um olhar mais amplo, na grande maioria das vezes, sobre um olhar decolonial, sobre outros pontos de vista da teologia quase que brasileira. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é uma expressão muito contida na boca de Jesus, nos evangelhos, algumas vezes no Primeiro Testamento, nas próprias cartas dos apóstolos nem tanto, mas em Jesus o reino de Deus aparece o tempo inteiro. Dá para dizer que são quase 200 menções do reino de Deus na Bíblia, dado a importância desse tema. Mas para falar do reino de Deus, eu vou ter que dizer sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é essa mensagem. O Evangelho era utilizado para passar a mensagem dos poderosos. O Evangelho era o jornal, era a TV, era a mídia. O Evangelho era a publicidade que os poderosos, os imperadores, os que dominavam faziam sobre as suas conquistas incríveis. Então, de repente, chega Jesus dizendo que ele tem um outro evangelho, uma mensagem que não é sobre a vanglória dos poderosos, mas uma mensagem de libertação para aqueles que estavam em opressão. Então, o evangelho é essa notícia que o reino de Deus chegou. O evangelho é a notícia que não só os poderosos e os dominantes têm feitos e contos a dizer, mas também as pessoas que estão alcançando libertação têm o que dizer. Então, o reino de Deus começa com essa mensagem. A mensagem do Evangelho é dizer que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou num lugar onde não era de se esperar, na Galiléia dos gentios, como diria o profeta Isaías, na Galiléia dos pagãos. Todo mundo esperava que o reino de Deus chegasse em Jerusalém, em Judá, que o reino de Deus chegasse nos lugares famosos da religião, onde a religião se constitui. Mas não, o reino de Deus chegou num lugar dos gentios, no lugar dos pobres, dos empobrecidos, chegou no lugar dos oprimidos, e não em qualquer lugar. Chegou na beira do mar. Se cumpriu o tempo, se cumpriu todas as profecias, se cumpriu as promessas. O reino de Deus não chegará, o reino de Deus não será, o reino de Deus é. Chegou, está presente, está atuante na vida do povo. Por isso o reino de Deus não está no futuro, o reino de Deus não está nos céus, o reino de Deus está no meio de nós. Chegou não no lugar sagrado, mas chegou na Galiléia, na beira do mar, num laguinho da Galiléia, mas que o evangelista chamou de mar, porque o mar é o símbolo da morte, o mar é o símbolo do antirreino, o mar é o símbolo da violência, o mar é o símbolo das contradições. O reino de Deus está lá no lugar do confronto com o antirreino. O mar é a realidade do sofrimento, da miséria, da fome, da morte. E é nesse lugar que o reino de Deus chega, na beira do mar, confrontando as ideias do reino. E o reino de Deus, quando chega, ele chama 4 pessoas, não 4 pessoas sagradas, mas 4 pessoas impuras, pescadores. Você se lembra que no Primeiro Testamento a atividade de pesca era considerada uma atividade impura, porque se o pescador mexesse num peixe sem escama, dependendo do tipo de escama do peixe, ele se tornaria impuro. Então você não vê no Primeiro Testamento pescadores. No Segundo Testamento, as pessoas que estão pescando, estão impuras porque não tem outra atividade para fazer. O mar, o império, tomou as terras deles.
eles foram lançados obrigatoriamente ao mar, porque não tem trabalho, porque a terra foi roubada pelo império. Então Jesus chama esses 4 impuros para caminhar com ele. Não pessoas grandiosas da religião, né, para anunciar que o reino de Deus chegou, não. Ele chama gente simples, gente acostumada a lidar com o mar, gente que está lidando com o sofrimento, com a violência, com a miséria, com as forças da morte o tempo todo, gente que ninguém importa, gente que ninguém liga, gente esquecida, gente impura. Essas pessoas é que Jesus chama os primeiros para anunciar essa mensagem que o reino de Deus chegou, porque essa mensagem é a mensagem de ser pescador de gente. Nós vamos tirar as pessoas do mar. Nós vamos então promover momentos de libertação. Nós vamos acabar com as opressões que o mar produz. Mesmo o mar sendo poderoso, mesmo o mar sendo forte, mesmo o império sendo essa coisa, nós vamos lutar para acabar com as lógicas da miséria, da violência, com essas forças da morte. Por isso nós agora somos pescadores de gente. Anunciamos que o reino de Deus chegou e retiramos as pessoas da força do mar. E é essa a missão que nos une no reino de Deus. Retirar as pessoas da força do mal. Ajudar as pessoas a viver. O reino de Deus é esse projeto de fidelidade, de luta contra o mar. O reino de Deus é esse projeto de Deus se encarnando para lutar contra as forças da opressão. De maneira que uma primeira definição do que é o reino de Deus é: o reino de Deus é uma extensão do próprio Deus. O reino de Deus é quem ele é. Deus e Jesus são a mesma pessoa, assim como Jesus e o reino de Deus é a mesma pessoa, de modo que nós podemos dizer que Jesus é o reino de Deus em pessoa, ele é a materialização desse reino. Então, o reino de Deus é o anúncio que o mar não vai vencer, que ele venceu o mar. Por mais que o mar seja poderoso, por mais que o tempo todo a gente faça tudo e nós achamos que as coisas não melhoram, que o mundo não melhora, que está cada vez pior, que as coisas estão muito complexas, nós somos chamados para lutar contra o mar. Por mais que nós sejamos devorados e talvez muitos de nós até morramos, como o próprio Cristo morreu na luta contra o mar, nós devemos nos manter fiéis a esse projeto que é o reino de Deus, porque ele venceu o mar. Por isso, João Batista e depois Jesus têm a mesma mensagem, dizendo: mudem a mentalidade, mudem a cabeça de vocês, porque o reino de Deus chegou. E com essa cabeça, vocês não vão conseguir alcançar o reino de Deus. Qual cabeça? Essa cabeça de priorizar essas forças dominantes do mundo. O poder, a religião, o dinheiro, a concentração de riqueza, a ambição, a ganância. Uma sociedade baseada na competitividade e não na solidariedade precisa de se arrepender, precisa de voltar ao projeto. Qual projeto? Um projeto solidário de Javé e do seu povo. Precisa de mudar a mentalidade, senão o reino de Deus não chega para essas pessoas. As pessoas não vão conseguir alcançar, entender, abraçar, não vão conseguir se dedicar ao reino de Deus, porque não conseguiram entender o reino, não mudaram a mentalidade, não se arrependeram, como disse João Batista, como disse Jesus. Mudem a cabeça, senão vocês não acessam o reino de Deus. O império, e quando eu estou dizendo império, não estou falando de Roma, eu estou falando de todas essas forças que impedem que nós vivamos sobre a lógica de amor, paz, justiça, solidariedade, fraternidade. É tudo isso que está na própria natureza do homem, tudo isso que faz parte do mal que o homem é e que é aqui representado pelo império. O império quer, de fato, privilégio para poucos. O império quer, de fato, que poucos desfrutem de vida plena, de vida extrema. Mas o reino de Deus, quando chega, que é Jesus encarnado, quer acabar com essas lógicas e quer produzir vida e vida extrema para todas as pessoas. O reino de Deus, então, é a vida de Jesus. É Jesus encarnado.
O reino de Deus é viver como Jesus viveu, levar até as últimas consequências os valores, a palavra de Jesus, a proposta de Javé, a missão de Javé. É preciso conhecer Javé e o seu projeto, desde o Êxodo, desde as primeiras comunidades, a tudo que Javé estava propondo para o seu povo. O tempo todo Javé propôs ao seu povo uma lógica da solidariedade, uma lógica da partilha, uma lógica de serem dependentes apenas dele. Ele, Javé, era o provedor, de modo que todas as pessoas pudessem viver de maneira comunitária. Esse sempre foi o projeto de Javé, desde lá do Êxodo, das primeiras comunidades, que só viveram isso por 500 anos, infelizmente. Não conseguiram viver esse projeto de Javé por muito tempo. Mas o reino de Deus é Jesus pedindo para que a gente calcule melhor a nossa mentalidade para viver uma lógica diferente. E assim que Jesus diz isso, mudem a cabeça, porque o reino de Deus chegou, o Espírito de Deus empurra Jesus para o deserto. A narrativa dos evangelhos é bonita, porque Jesus fica 40 dias no deserto. 40 no texto bíblico, você sabe que quer dizer a vida inteira. Então, quer dizer que anunciar o reino de Deus significa que você vai ser empurrado a toda a vida para o lugar das bestas feras, para o lugar do risco de vida, para o lugar inóspito, para o lugar onde você vai ser tentado pelo opositor, pelo Satanás. Quer dizer, o tempo todo, durante toda a sua vida, aquilo que se opõe ao projeto do reino de Deus irá te tentar. O tempo todo, durante toda a sua vida, você vai ter a sua vida em risco por tentar anunciar a mensagem do reino de Deus. Veja, o reino de Deus, ele acontece no deserto. Ele acontece nesse espaço de risco da vida. E é isso que nós viemos propor. É isso que nós viemos gritar. É isso que nós viemos falar. Deus se encarnou. Ele está conosco, ao lado de nós. Deus não está acima de todos. Deus está lado a lado das nossas lutas. Aqui chegou. Ainda não é completo, mas já está aqui a possibilidade de mudança de vida, de retirar as pessoas do mar, de vencer as oposições ao projeto de Deus no deserto. Está conosco essa possibilidade de fazer o reino de Deus concreto aqui, agora, neste lugar, porque Jesus habita em você, Jesus habita em mim. Anunciar o evangelho significa dizer que o reino da violência, da maldade, do acúmulo, da vida boa para pouco, o reino dos genocídios, das guerras dos homens, acabou. Nós podemos viver de outras maneiras, porque a nossa lógica é outra. O reino de Deus é essa sociedade alternativa que pensa sobre outras categorias. E nós somos essas pessoas que vamos pescar, que vamos resgatar os oprimidos, quem está em opressão, para viver o reino de Deus, para dizer, nós podemos vencer a violência de gênero, nós podemos vencer a violência racial, nós podemos vencer a fome, nós podemos vencer a insegurança alimentar, nós podemos fazer isso. Por quê? Porque nós acreditamos no projeto de Javé, que era o projeto que dizia, inclusive, ai daqueles que acumulam para si propriedades em cima de propriedades. O projeto de Javé é esse que manda o maná farto para todas as pessoas a cada manhã. Mas não retenha o maná, porque se reter, ele apodrece. O projeto de Javé é que os recursos fluam por nós como rios de água viva, rios que vão e vão passando, não como represa. Não represe os recursos, os talentos, os dinheiros, as propriedades, o poder. Não faça isso, porque isso não é o reino de Deus. O reino de Deus chegou e chegou na periferia, em frente ao mar, fugindo de Jerusalém e dos gritos que diriam: concentra o poder, seja o libertador,
lute contra Roma, nos livre disso, nós vamos te fazer rei. E ele fugia falando, olha, eu não vim para estar nesse lugar da concentração do poder político, do poder religioso, eu não vim para estar na concentração do poder econômico. Pelo contrário, esses lugares esperam que o povo vá até eles. Jerusalém, o templo, esperava a peregrinação do povo. Jesus faz o contrário. Ele vai até onde o povo está, até onde o povo tem vida, até onde o povo tem fome de vida extrema e estende a mão, dizendo, vem comigo para uma nova proposta. Tudo isso para dizer a você que o reino de Deus é a sociedade alternativa, é o reino de Deus, é o modo de viver que Jesus propôs para nós. O reino de Deus é esse lugar do cumprimento das profecias, onde Deus se encarna para dizer, nós vamos repensar o mal. Apesar do mal e da maldade do ser humano, eu estou aqui como humano para deixar a vocês uma possibilidade, te ensinar um modo de viver, te dar uma outra natureza, mudar o seu DNA, de fato, uma outra natureza humana, que nós consigamos vencer esse mal humano da ambição de pensar só em si. Então, o reino de Deus é a vida de Jesus encarnada. O reino de Deus não é o céu, o reino de Deus não está para amanhã, não é depois, não é a Nova Jerusalém. Não, não, não. O reino de Deus é como nós vivemos aqui, como Jesus viveu. Assim como os primeiros discípulos, os apóstolos, viviam de maneira solidária, viviam de maneira fraterna. Está acompanhando esse vídeo e está gostando? Senta o dedão no like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para abençoar mais pessoas. Deixa seu comentário aí para a gente saber o que você está achando desse vídeo. E bora seguir, porque o conteúdo tá cabuloso. O reino de Deus, então, é aqui e agora. O reino de Deus é a chamada de Jesus para você e para mim, para a gente viver como ele viveu, expandindo, colocando, lutando por vida extrema para todas as pessoas, lutando contra o império, lutando contra o mar, lutando contra o deserto, mesmo que talvez isso possa nos massacrar. A gente sabe que nós seremos fiéis na luta até as últimas consequências, porque ele venceu o mar, nós também podemos vencer. Seja você também o reino de Deus em pessoa e anuncie esse evangelho. O reino de Deus chegou, o espaço da violência acabou, o espaço da fome, da miséria, dos abusos, da opressão acaba aqui. Porque nós estamos aqui e aonde nós estamos, essas coisas não podem continuar. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!